Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conexões Legalas. Essa é uma iniciativa mensal da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa para disseminar conhecimentos relevantes e transformadores para um mundo melhor. Eu sou Carlos Legal, eu sou diretor e sócio da Legalas. E se você ainda não nos conhece, siga-nos nas redes sociais, que estarão indicadas na descrição do vídeo, que ficará disponível no nosso canal no YouTube. Esse Conexões será diferente de todos os outros. Nós resolvemos fazer uma série de entrevistas sobre meditação. Então, a série serão várias entrevistas com diversos especialistas, né, gente do meu relacionamento, que vão nos ajudar a esclarecer esse tema que tem ganhado muita força e muito destaque aí nas mídias no geral. Especialmente pós-pandemia, a partir dos impactos que a pandemia gerou para a saúde mental e emocional das pessoas. Então, a Sandra certamente, né, daqui a pouco vou apresentar ela e falar um pouquinho da nossa relação, da nossa conexão, né, Sandra? Mas eu percebi que Conexão. houve um aumento pela procura por técnicas, né, que ajudem as pessoas a ter uma melhor gestão emocional e mental e uma crescente oferta de cursos e lives com relação a esse assunto. E a meditação, para mim, é algo que faz parte da minha vida há mais de 30 anos, né? E para mim é como tomar banho. É algo que eu tenho que fazer todos os dias, porque realmente isso traz diríamos assim, um suporte, né? Para a minha vida, para as minhas realizações, a maneira como eu lido com a vida, com as pessoas e assim por diante, né? Então eu posso, de fato, atestar por vivência, né? Que a meditação tem inúmeros benefícios para a nossa vida. E hoje eu quero trazer a nossa convidada, uma pessoa que eu respeito muito, a Sandra Rosenfeld. A Sandra, eu conheci a Sandra, eu acho que foi num evento da ABQV, não foi, Sandra? Da Associação Brasileira Não, de Qualidade de Vida? eu acho que foi primeiro. Não, não foi primeiro naquele congresso, no quarto congresso de estresse, internacional de estresse. Nossa, então isso foi em 2004, Foi no o Congresso de quarto Porto congresso Alegre. internacional de estresse. Foi em Porto É, Alegre? Pois eu nunca lembro. Eu falo se foi no sul, mas não me lembro Congresso, onde. Congresso do ISMA, International Stress Exatamente, Management Association. O ISMA exatamente. foi um dos congressos que eu E também nós fui palestrar. participamos no mesmo bloco, no Ah, mesmo olha. bloco. Eram, Mas, acho que 3 ou 4 palestrantes no mesmo bloco. isso, mas depois a gente se encontrou na BQV e eu me lembro Foi, quando eu tinha a escola de yoga aqui na Zona Norte de São Paulo, você te convidamos também para fazer um evento lá. foi. Foi isso? Foi isso Ah, que mesmo, bem legal, que bacana. legal. A gente tem uma história, né? Tem uma história. Então, gente, é o seguinte, a Sandra, Temos uma né, história. é uma especialista em saúde emocional e bem-estar, criadora do curso de meditação Foco Pleno, é coach, palestrante e escritora, com 3 livros publicados, tá? Então, os livros da Sandra são O que é Meditação, que está na quinta edição, né, Sandra? O segundo livro é o Durma Bem e Acorde para a Vida. Esse aqui eu encontrei aqui, tá? Que esse eu tive a honra de escrever um capítulo aqui sobre yoga, né? Na época que tínhamos lá o programa de yoga no trabalho, um livro muito Esse bacana, livro, desculpa interromper, mas esse livro ainda se encontra na Amazon, tá? está na Em Amazon. alguns outros lugares ainda quem quiser lá ler o seu capítulo, Ah, que foi um legal. para. Olha só a nossa história, eu te convidei, é Me verdade. convidou, tá Muito aqui. bacana. Eu estava até dando uma revisitada nele aqui. Como lidar com a insônia por meio da yoga, né? Muito bom. Muito grato pelo convite mais uma vez. E o mais Nossa, recente livro da Sandra, que foi lançado ano passado, né, Sandra? foi Iniciação lançado à isso. Meditação, tá? Então, Sandra, Você não muito tem esse bem-vinda. ainda aí? Esse você me mandou. Você me Ah, presenteou. tá, Eu só tá. não encontrei ele por aqui nas minhas coisas, porque ele deve estar em outro lugar lá dentro de casa. Mas você me mandou, É sim. esse aqui. E eu li, Ah, tá. Eu e eu falei, li o ué, teu livro quando eu estava com Covid.
Hum. Nos 10 dias de Covid, eu aproveitei para ler o livro. Esse Sandra, livro tem uma bem-vinda, história, viu? né? Bem-vinda. Obrigada. Olha, é um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo. Eu sou muito grata mesmo pelo convite. É sempre muito bom estar com você, participar de tudo que a gente pode fazer juntos, né? Porque só agrega, só aprendo, só troca. Então, eu espero poder hoje, através de você, que nós dois juntos consigamos levar um pouco mais, né, do poder da meditação no bom sentido, né? Do que a meditação pode trazer para cada um de nós melhorar a nossa vida, né? Que essa é o grande lance da meditação, é permitir que a gente lide melhor, que a gente tenha uma forma de lidar melhor com as situações pelas quais a gente não tem o menor controle. Legal. Sandra, quando a gente fala de meditação, eu queria te fazer uma pergunta e também emendar um pouquinho da tua história, né? Então, o que é para você meditação? E conta para gente como foi a tua jornada, como é que a meditação chegou na tua vida, o porquê, em que momento? Olha, para mim, vou primeiro dizer o que é a meditação para mim, né? A meditação é o meu centro. Como você falou que você precisa, a meditação é como se fosse você tomar banho todo dia, realmente o que você falou é exatamente isso. A meditação, ela equilibra, ela harmoniza. Então, eu geralmente eu faço de manhã, quando eu acordo. E já me sinto realmente centrada, equilibrada para lidar com as situações da vida. Então, na minha vida, ela foi um divisor de águas. Então, ela tem uma importância muito grande. Porque eu acho isso, acho que a meditação, ela te dá o poder de escolha, ela te dá autoconhecimento. Eu sempre digo que meditação é autoconhecimento puro, porque as respostas estão realmente dentro de nós. E as pessoas até acham, né, isso, mas a resposta, isso é uma coisa clichê. Não é clichê e não é fantasia. É no silêncio que a gente começa a encontrar as respostas. E a meditação, seja com mantra, sem mantra, o que for, ela é um silêncio, porque você volta para dentro de você, né? E a minha trajetória, na verdade, eu sempre li muitos livros de autoconhecimento. Desde 15 anos de idade eu comecei, e de autoajuda. As pessoas têm, às vezes, não gostam muito da palavra autoajuda, mas eu acho autoajuda uma palavra muito boa, porque tudo depende de quem escreve os livros de autoajuda, de quem fala sobre autoajuda, porque é isso mesmo. Então, e sempre os autores praticavam meditação. Mas na época, imagina, eu muito nova, não tinha ideia do que era meditação. E depois, com o tempo e continuando a ler, cada vez mais eu via, caramba, esses caras, esse negócio deve ser bom, né? Porque todos os autores, praticamente todos eles praticam meditação, e aí chegou uma hora, um momento, que eu resolvi experimentar isso. Foi um momento da minha vida, eu não morava no Rio, meu ex-marido já praticava de vez em quando meditação, e eu tinha feito já passado por alguns, eu fiz o processo Fischer-Hoffmann. O processo Fischer-Hoffmann, ele tem a meditação do Osho, dinâmica, que na época eles não diziam que era meditação, então eu não sabia que era, e eu fiz há muitos anos atrás, não sabia que era. E depois eu fiz também uma terapia com um psicólogo muito bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? E ele fazia para eu tinha que focar num ponto invisível. E aquilo era meditação, era concentração, respiração. Eu também não sabia. Porque é interessante, os livros que eu lia não eram livros sobre meditação. Por isso que eu não sabia. Eram livros de autoconhecimento, eram livros de qualidade de vida, mas não era de meditação. Eu só sabia porque eu lia sobre o autor e via que o autor meditava. E aí eu comecei a incluir a meditação na minha vida, comecei a praticar. Eu morava fora do Rio, eu comecei a praticar sozinha,
Tá, aí sim, aí eu já tinha alguns livros, algumas coisas de meditação, e eu era muito, muito, muito ansiosa. E aí eu tinha algumas coisas, uma ansiedade muito grande, uma enxaqueca desde os 12 anos de idade e problema para dormir. Mas quando eu comecei a meditar, Carlos, eu não comecei para curar nada disso, porque até então eu ainda era meio leiga em meditação, eu não sabia que ela podia curar, não tinha todas essas pesquisas que nós temos hoje, nem essa facilidade de acesso que nós temos hoje. Pois é. Então, para mim, a meditação, ela ia me centrar, me relaxar, centrar, me deixar mais calma. Eu sabia que ela ia me ajudar na ansiedade. Só, não sabia do restante. E Então você aí foi uma, de certa forma, você foi uma autodidata com relação à eu fui uma meditação. autodidata. Aí eu era tão ansiosa que eu comecei praticando, imagina, 40 minutos. Eu comecei praticando 40 Logo minutos. de cara, Porque 20 era só para eu conseguir me aquietar um pouco. Eu não conseguia. Entendeu? Então eu parava e ficava 40 minutos. Eu não esqueço disso. E era meio que sacrifício, porque eu também não sabia as posturas direito, então eu ficava com dor nas costas, eu já fazia desencostada. Aí eu falei, não. Aí quando eu comecei a ir a templos, tem um templo budista aqui no Rio de Janeiro, da meditação Theravada, sim. é, em Santa Teresa no Alto. E é muito lindo lá e muito legal. E eu comecei a frequentar lá. E aí, eles deixavam a gente super à vontade, porque eu ia no dia dos leigos, que é domingo. A maior parte dos templos, pelo menos no Brasil, você domingo é aberto para os leigos, Sim. né? Para quem não tem prática, para quem não. E eu comecei a ir nesse dia, que é o dia que ele e ali eu percebi que eu não precisava ficar 40 minutos, que eu podia começar com menos, que aos pouquinhos eu ia evoluir, que eu não precisava já ficar desencostada, que eu podia encostar no início, entendeu? Que eu não... E aí eu comecei a entender mais, e tinha uma palestra antes de um monge que fazia uma palestra sobre meditação. E aí eu comecei a entender mais e comecei a ser mais tolerante comigo, me acolher mais, né? Nanda, deixa eu E te fazer uma já pergunta que agora fiquei curioso. Essa sua jornada inicial, né, sendo uma autodidata, e depois que você foi procurar um templo, eu até costumo dizer para as pessoas o seguinte: você não quer ter erro, vai num templo budista. As pessoas, mas por quê? Porque lá tem tradição. Então, os caras estão praticando dentro de uma tradição, de uma técnica, milhares de monges e por centenas e milhares de anos, então não tem erro. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você percebeu muita diferença entre aquilo que você estava praticando como uma autodidata com a orientação que você recebeu num templo budista? sim, né? Por quê? Porque eu estava com muita dificuldade de concentração, porque eu estava exigindo demais de mim também. Eu não tinha uma técnica específica, eu não entendia. Então, era uma coisa assim, o que existia em mim? Eu sou uma pessoa disciplinada. A meditação aumentou minha disciplina, né? Mas eu sou uma pessoa Claro. disciplinada e a vontade. Então, o que me ajudou até eu chegar num tempo foi a disciplina e a vontade. Eu queria muito aquilo. E a meditação, o que acontece? Que se você começa a praticar, mesmo só de você sentar, parar e aquietar, a gente já pode dizer que a pessoa está iniciando uma prática de meditação, mesmo que a mente ainda esteja turbulenta, que a Hum. pessoa já está conseguindo se aquietar. E impressionante que você já começa a sentir modificações na sua vida. Menos ansiedade, mais foco, mesmo assim no início. Então já comecei a sentir isso. Então isso me dava mais força para eu continuar. Mas eu acho que você, quando tem uma ajuda, quando você pode ter, ou num templo, ou num curso, é melhor. Não tenha dúvida de que é melhor. Sim, sim. Porque a maioria das pessoas acaba desistindo, indo só, vai a um templo. O templo é uma vez por semana e você não tem uma aula no templo, você não tem aula.
Você tem uma palestra que fala sobre meditação, depois eles falam qual é a posição para você focar, por exemplo, dependendo de cada templo, fecha os olhos ou fica meio aberto, foca na respiração e você se vira ali. Quando você está Claro que tem templos que tem retiros, aí é diferente, né? Que tem retiros, que é uma coisa para você aprender mesmo, né? Ou você vai num curso, aí é diferente. Você tem uma atenção para você e uma troca. Então, você consegue evoluir na meditação de uma forma melhor. E o que que acontece é que nós aqui no Brasil, nós queremos sempre saber qual vai ser o resultado. Pois é. Isso eu acho que mais atrapalha, né? Exatamente, porque a meditação ela é por si só. Mas também se a gente não ir aos poucos, deixando as pessoas sentirem isso, perceber isso, as pessoas estão acostumadas, têm uma educação, uma cultura para ter, para fazer e ter Um o tempo benefício, todo. né? O que que eu vou ganhar com isso, né? O que que eu vou ganhar com isso? E outra coisa, as pessoas querem saber, mas o que que as pesquisas dizem disso, Eu acho, né? Sandra, que assim, às vezes as pessoas também perguntam, né, para mim, que também ensino, né? Ah, o que que eu vou ganhar com a meditação? Eu digo, às vezes pode ser que você não tenha muita clareza sobre o que você vai ganhar, mas você já parou para pensar sobre o que você pode perder se não fizer nada? Então traz Ah, uma outra muito bom. perspectiva também, né? Mas é interessante ouvir a tua história, porque a minha jornada começou com o yoga, né? E o yoga, a gente tem toda aquela parte muito mais conhecida, né, do exercício físico, mas tem toda uma filosofia por trás, pautada em princípios íntimos e princípios éticos, né, para que você vá construindo a prática da meditação, porque no yoga tem meditação também, né? Mas Tem, aí você diz assim: eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade, eu tenho muita disciplina. Isso se conecta com um princípio do yoga que a gente chama de tapas, que é austeridade, né? A força de vontade. E isso é um ponto muito importante para você sustentar a prática, porque a gente vai ter resultados se você investir de forma regular. É como ir para a academia, né? E você vai ter resultado se exatamente. você for na academia todos os dias, ou o máximo possível. Agora, se você vai de vez em quando, você não vai progredir. E eu uso muito essa metáfora com relação ao exercício meditativo, porque o que vai te trazer resultado, sem que você espere por ele, é a disciplina, né? E aí, isso tá bem marcado. E aí eu queria te perguntar, Sandra, o seguinte: qual que é a melhor meditação para você? Porque hoje a gente tem aí, diríamos assim, um certo cardápio de práticas, né? Meditação guiada, ou a meditação com mantra, ou a meditação com a sensação do ar passando pelas narinas. No yoga mesmo, né? A sensação do corpo pode ser uma meditação também. Todas elas têm algo em comum, né? Que é o que a gente, quando estuda, é a âncora de atenção, né? A âncora de atenção é o foco onde você vai focalizar a sua atenção que vai dar. E aí você pratica também a meditação do silêncio, né? E queria que você explicasse um pouquinho dessas diferenças, o que que é melhor, talvez, para um tipo de pessoa. Explica para a gente isso. Tá. Bom, olha só, primeiro eu vou explicar, vou querer deixar claro o seguinte: a meditação guiada, eu já vou colocá-la até de lado. Por quê? Porque a meditação guiada, ela não vai ser um divisor de águas na vida das pessoas, porque eu acredito que a meditação é um divisor de águas na vida de quem pratica, conforme você falou, com disciplina, né? Se possível, diariamente. Realmente, praticar de 15 em 15 dias não vai resolver, não vai deixar a pessoa chegar onde ela pode chegar, né? Então, a meditação guiada, ela relaxa, ela é boa para você dormir, ela tem o mérito dela, mas é um mérito nisso, ela vai relaxar, ela vai diminuir a sua ansiedade, mas ela
ela não vai transformar a sua vida. Eu mesma tenho 3 meditações guiadas, ou 4, no YouTube. Mas eu sempre digo para todo mundo, gente, olha, não é essa meditação que vai transformar a sua vida. Você pode usar ela como uma segunda meditação durante o dia ou à noite, mas você tem que praticar a meditação que realmente vai te ajudar a mudar a sua vida para melhor. Aí você diz, mantra, dinâmica do silêncio. Eu, pessoalmente, amo a do silêncio. Por quê? Eu tenho assim, e eu só ensino a do silêncio. Por quê? Porque eu acho que a maior dificuldade nossa, dos ocidentais, é silenciar e lidar com o silêncio. A gente não consegue lidar com o nosso silêncio, nem com o silêncio do outro. Quantas vezes você está com alguém, principalmente casais, com casais é muito comum isso, o outro para, fica quieto, assim, o que que houve? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? A pessoa está em silêncio, Até só. porque a mente é barulhenta, né, Sandra? A hora que você está sentadinho lá e começa a vir um pensamento, uma lembrança, uma projeção, né? E é difícil se silenciar, né? O que que é Muito exatamente difícil. a técnica do silêncio? E aí, só assim, eu não desconsidero a do mantra, tá? Tem a do mantra, não desconsidero. O que acontece é o seguinte: eu sempre digo o seguinte: pratique a qual você se sente melhor e que você acha que vai conseguir dar continuidade. Então, quando alguém não conhece nada de meditação, porque tem muitas pessoas que você colocou aí também, que por conta da pandemia começaram a ter acesso a uma coisa que eles desconheciam totalmente, que é a meditação, de várias formas na internet. Hum, E muitas pessoas me procuram e não sabem nada de meditação. E aí dizem para mim, mas o que é? É com mantra, sem mantra? Eu digo o seguinte, olha, vem, faz uma aula comigo para você entender o que é e faz nos outros lugares também, já que você não sabe nada, entendeu? Para ver com qual você vai se identificar mais. Com lugares, às vezes, eu até falo assim, diz para mim, às vezes a pessoa quer fazer online e vai experimentar uma, vai experimentar outra, eu falo assim, manda para mim qual que você vai, em qual você vai, para eu ver a seriedade desse lugar, né, que você está indo, se realmente vai te ajudar a fazer uma escolha. Então, funciona também, porque tem pessoas que precisam do mantra. O que é a do silêncio? Você falou uma técnica aí, que é você sentir o ar entrando pelas suas narinas. Isso é muito bom, por exemplo, você pode silenciar, né? Não é parar os pensamentos, mas é você silenciar, você aquietar sua mente, aquietar seu corpo e focar, por exemplo, na respiração. Você pode focar na respiração. Você pode focar no ar entrando e saindo pelas suas narinas. Você pode perceber que quando o ar entra faz um som, quando ele sai faz outro som. Então, isso tudo são formas de você se concentrar e quando você percebe que distraiu, que dispersou, voltar para esse ponto que você escolheu de concentração. Porque tem outros também. Você pode fazer meditação com o olho aberto. Você pode fazer meditação numa chama de vela, né? Você tem outras formas. Eu só uso a do silêncio, de olhos fechados, interiorizados, e eu tá. acho que E funciona como muito é? bem. A gente sabe que, por exemplo, as técnicas todas, né? E eu pude, na minha jornada, conhecer várias tradições de conhecimento que têm a meditação. E tem uma coisa que todas as práticas, elas têm algo em comum, é o que a gente chama de âncora de atenção. Então, por exemplo, o shamatha é a sensação do ar passando pelo nariz. O mantra, por exemplo, a meditação cristã, que tem lá o Maranata, que é uma palavra, né? Então, eles ficam recitando Maranata, que é a palavra hebraica. Na tradição, essa é a âncora de atenção. Qual que seria a âncora na meditação do silêncio, então? A respiração, A respiração. Tá. a respiração, tá? No meu curso, nos 2 primeiros, são 4 ciclos no meu curso, porque é interessante que eu já fazia isso antes, que dá em torno de 4 meses. Eu falo em torno, que tem feriado, que só falta, ou eu falto, enfim, pode durar um pouco mais. E saiu recentemente, recente, há uns 2 anos, talvez, uma pesquisa
dizendo que você precisa de 4 meses de prática para poder incluir a meditação na sua vida. E eu já fazia isso. Eu já comecei a fazer, porque eu percebia que as pessoas. Eu comecei o meu curso há muitos anos atrás, com 2 meses de meditação. E aí eu vi que isso a pessoa não levava para a vida. Acabava voltando, acabava. E aí eu falei, não, tem alguma coisa. Aí eu modifiquei, né? Isso tudo com prática, e cheguei a isso que eu chego hoje. E os 2 primeiros ciclos eu dou uma outra técnica. Eu faço uma técnica específica para a pessoa começar a aprender a ficar no momento presente, a aprender a perceber seus pensamentos. Depois é que eu vou e mudo, dou uma outra técnica, até chegar à técnica final, que é você com a respiração. Legal, Porque não legal. é fácil, né? Meditar é simples, mas não é fácil. Não. A gente costuma dizer aqui em casa que a meditação é para todo mundo, mas nem todo mundo é para meditação. É, Ela é muito porque não democrática, é, né? tem que Ela é ter. acessível, desde que você tenha a orientação correta, né? Mas nem todo mundo é para meditação, justamente porque ela te exige. Porque as pessoas acham que a meditação é fácil. Quem olha alguém meditando, né, com os olhinhos fechados ali, ai, que semblante de paz, de harmonia, né? Mas ninguém sabe o que está rolando aqui dentro da mente, que está ali se esforçando num jogo de autoconhecimento, de autopercepção, né? Ninguém sabe o que está rolando aqui. Então, por isso, né, que a gente até diz, né, que a meditação não é fácil, ela é exigente. Então, porque ela vai te exigir vontade, vai te exigir a disciplina, a gente pode sucumbir à preguiça, né? Sandra, Vai exigir que você abra um espaço na sua agenda. Agenda exato, de adulto, a agenda do adulto, ela é bem já fechada, né? Então, você abrir um espaço para incluir o novo, não é tão simples assim. não é, Tem que ter não é. muita vontade. Eu já tive alunos meus de meditação que passaram a acordar 10, 15 minutos mais cedo e já acordavam cedo para incluir a meditação. De tão bacana que foi na vida deles, de tanta diferença que fez. Eu tenho alunos meus que viajam muito, que fazem no avião, que não tem outro horário. Costumo fazer também no avião. Você sabe que eu acho que assim o grande lance é as pessoas enxergarem valor pelo bem-estar. Na medida que você vê valor, a gente começa a ter a procura e a aplicação de determinados hábitos que a pessoa reconhece que faz a diferença, né? Sandra, a gente tem um elemento, né, que às vezes as pessoas acham que a meditação ela é uma atividade meramente mental. E eu que venho do yoga, né, a gente até entende que para meditar você precisa ter postura, né? Você precisa ter um corpo, né, preparado para aquilo também. Eu queria saber de você, na sua experiência, qual que é a melhor postura para meditar e se pode meditar deitado, porque às vezes as pessoas perguntam isso, né? Posso meditar deitado? Qual que é a tua opinião sobre? Eu digo o seguinte: medita deitado, que não pode meditar sentado, né? Por uma questão de doença, por uma questão realmente, aí o mais importante é meditar. Então, se você está doente, se você está com problema ou você não tem mesmo condição de meditar sentado, então você medita deitado, que o importante é meditar. Tá, Mas a posição, melhor postura é você sentado. Ah, é sentado, tem que ser sentado no chão, em cima de almofada, com as pernas cruzadas? Não, porque nem todo mundo consegue ter flexibilidade para isso, perfeito. certo? Então, não. Você pode fazer sentado numa cadeira, sentado no sofá, numa poltrona. Ah, pode encostar? Vou além da sua pergunta. Pode encostar? Pode desencostar? O ideal é desencostado. Só que você tem que se preparar para isso, porque senão dói tudo. E tem que saber desencostar. Eu fiz até um vídeo sobre isso, tá no YouTube, tá no meu Instagram e tudo nas redes sociais.
eu fiz um vídeo mostrando, porque você não pode meditar desencostado de qualquer forma, porque senão você vai afetar a sua coluna, a sua lombar, você vai ficar com dor. Então, outra coisa, mas o ideal, então, posso meditar encostado? Pode. O ideal depois é desencostar, mas pode meditar encostado. O importante, se você vai meditar sentado numa cadeira, num sofá, numa poltrona, os pés devem estar bem ancorados no chão. E a postura deve ser uma postura ereta, porém relaxada. Se Hum. você fizer numa almofada, com as pernas cruzadas, semilótus ou lótus, lótus só quem pratica yoga mesmo que consegue, né? O yoga prepara você para ficar horas na meditação, né? E tanto que tem os yogis que eles fazem o yoga, você mesmo, com o intuito de depois praticar horas de meditação, ou então um bom tempo com o corpo preparado para suportar Uhum. aquele tempo parado, né? Que exige. Então você pode fazer sentado a mesma coisa, não pode fazer sentado assim, todo curvado, não, você tem que estar ereto, você tem que estar numa postura relaxada, porém firme. Então eu acho que é isso. Legal, legal. Você sabe, Sandra, que tem para mim é uma falácia, né? Essa ideia de que meditar é esvaziar a mente, né? As pessoas têm esse imaginário, né? E vou esvaziar a mente, vou esquecer dos meus problemas, dos meus desafios, etc. Você acredita que é possível mesmo parar de pensar totalmente durante a meditação? As pessoas me fazem muito essa pergunta, né? Mas a gente tem que parar, tem gente que fala que tem que parar de pensar, consegue parar de pensar? Não. Nós temos um cérebro pensante, ainda bem, só que pensa demais, né? A nossa mente, ela pensa demais. O que acontece, que você já deve ter vivenciado isso, é que nós temos alguns segundos. Isso para quem, lógico, que um monge budista que medita não sei quantas horas por dia, ele tem outro tipo de resposta para isso. Ele realmente consegue ficar mais tempo com a mente vazia. Mas nós, em geral, não. Nós temos alguns segundos que realmente você fica com a mente vazia, alguns segundos, que é chamado de nirvana, porque realmente nesses segundos que você consegue, isso você consegue com a prática. Nossa, é impressionante porque é como se você tivesse todas as respostas ali, como se você tivesse entendido tudo. É difícil até de falar o que é isso. Mas normalmente os nossos pensamentos estão ali. O que a gente consegue? É que a mente não faça mais, os pensamentos não façam mais barulho na nossa mente. Então você consegue aquietá-los, e como se eles foram ficando muito suaves, e eles vão ficando lá atrás, e eles não conseguem mais te incomodar, né? Então você pratica a meditação sem ter aquele burburinho incessante dos pensamentos na sua cabeça. Mas você não para de pensar, mas você consegue não se envolver com eles. Então eles passam como se fosse numa tela de cinema. Isso tudo você vai evoluindo, aprofundando e conseguindo com a prática, né? Pois é. Você também acha isso, né? Os pensamentos não param. Eu sempre achei que não é isso, né? Meditar não é definitivamente esvaziar a mente. Eu entendo que a meditação é você focalizar a sua atenção num determinado ponto, mas tem uma explicação também que vem no yoga, vem do yoga e vem também do budismo, que a mente ela tem uma tendência natural de se apegar, de se agarrar a tudo aquilo que dá prazer ou é familiar e a tendência de repudiar aquilo que gera desconforto ou não é familiar para a pessoa, né? E claro, a gente no nosso dia a dia, a gente tem muitas coisas que a gente quer se agarrar, a gente quer prevalecer e outras coisas que a gente não quer conviver. Então isso é uma grande armadilha porque a gente fica num sofrimento. Eu gosto muito de um princípio budista que diz assim, que tudo é impermanente, tudo está em constante transformação. Consequentemente, tudo aquilo que te dá prazer é impermanente
e o sofrimento também é impermanente. Na medida que a gente compreende isso, o que que a gente começa a fazer na nossa mente? E aí o treino da meditação ajuda muito nesse sentido. A observar os eventos, assim como observar os pensamentos sem se apegar ao que te dá prazer e nem repudiar o que te traz desconforto. Eu gosto muito de praticar o Vipassana, né? Que é normalmente a gente faz um retiro de 10 dias, né? E tem uma prática no Vipassana que é muito interessante, que você fica durante 1 hora sentado imóvel na posição. E aí chega um determinado momento que começa a doer tudo, né? A perna dorme, a coluna dói. E aí é um teste de resistência, porque qual é o objetivo ali? Aquela experiência desagradável, uma experiência física, ela também acaba, ela também é impermanente. E aí o jogo é observa e não reage. Isso gera o que a gente chama de equanimidade. Se você consegue transferir a equanimidade para o dia a dia, que significa, pode ser traduzida como a capacidade de você observar sem reagir, entendendo reatividade como a impulsividade, a ação impulsiva, né? Você cria um espaço para escolher a melhor ação para o contexto que você está enfrentando. E aí isso é o que eu chamaria que o campo da meditação, ela vai te desenvolvendo habilidades na mente que te permite viver de uma maneira melhor. E só para um complemento aqui, eu li aquele livro do Richard Davidson e o Daniel Goleman, A Ciência da Meditação, e lá eles explicam um dado interessante, né? Que a meditação ela cria um estado alterado de percepção, né? Para nós que somos aqui pessoas que temos uma vida, nós não somos monges, né? Não vivemos como monges. Mas os monges que meditam muitas horas durante uma vida inteira, eles têm uma alteração na estrutura do cérebro, que é muito interessante. Então, começa a fazer parte uma mudança da personalidade daqueles indivíduos, né? E aí são qualidades ou virtudes que o indivíduo que começa a brotar em função da prática, né? A equanimidade é uma delas, mas também a compaixão, né? E aí eu queria Alegria, a eles alegria de desenvolvem viver, alegria, criatividade, compaixão. a E essa felicidade que vem área de do dentro cérebro, para ela é fora. diferente das outras pessoas neles. Sim, sim. É como se o neocórtex deles fosse, eu brinco que é como se fosse um cérebro marombado, né? É, O é isso cérebro, mesmo. ele é mais denso, ele é preparado, mas na realidade segue o conceito que a neurociência fala da neuroplasticidade. O cérebro é moldável. E eu brinco que a Exatamente. meditação é você levar o teu cérebro, a tua mente para a academia, né? E se exercitar. Isso vai te trazer um benefício. Muito bom. Sandra, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta que veio da Camila Costa, que a Camila foi minha aluna de um curso, né, da FGV, e ela trouxe uma pergunta lá no Instagram. Ela diz assim: como não falhar no meio do processo? Eu estou imaginando que é o processo da meditação, né? Que tem a ver um pouco com essa expectativa. O que que você diria para Camila? Como não falhar no meio do processo? Pois é, essa é uma preocupação que as pessoas têm, né? As pessoas se cobram tanto no dia a dia e se cobram tanto de perfeição que elas levam isso para a meditação. Talvez até porque ainda não tem tanta intimidade com a meditação, né? Então as pessoas levam isso, eu não estou conseguindo meditar, eu estou pensando demais, como é que eu faço, como é que eu não falho? Praticando, seguindo, não desistindo, tendo disciplina, é só isso. É só isso, porque a meditação ela é por si só, já falei isso aqui. E você falou uma coisa muito importante, que é verdade. O que nós praticamos na meditação, nós levamos naturalmente para a vida. Esse é o grande lance da meditação. Então, por exemplo, quando você faz a meditação do silêncio, que você se observa, você começa a levar isso para a vida. Os seus valores mudam.
A forma de você ver as pessoas e as situações mudam, né? Você fica uma pessoa mais perceptiva, mais receptiva, mais acolhedora. Você, você não sofre de forma diferente, porque É. você entende mais a vida como ela é, você aceita mais as situações. Então, o que eu digo para a Camila, né, é para persistir, e tirar essa preocupação da falha, para persistir. A única coisa que pode falhar é ela não persistir, ela largar, né? Aí realmente. Até porque, Mas fora Sandra, isso, eu acho que as pessoas assim acham que, mas o Carlos, a Sandra, né, eles praticam há muito tempo e deve ser muito fácil, né? Mas eu quero dizer que não é. Cada prática é uma prática diferente. Então, tem práticas, por exemplo, para mim, que a mente está muito agitada. Dependendo, por exemplo, estou enfrentando um problema, um desafio, né? E aquilo está me perturbando. Mas o grande lance é a gente se determinar a fazer a prática naquele determinado tempo, sem ter a expectativa de que a prática vai ser boa, gostosinha ou não, né? Faça o que tem que fazer. Simplesmente isso. Às vezes a gente não vai na academia sem ter vontade, com dor no corpo, com preguiça, exatamente, né? Mas aí você tem que entender, aquilo tem valor para mim. Então eu vou. E aí a gente volta melhor da academia. Meditação é a mesma coisa, né? verdade. Não ter medo de falhar, insistir, persistir, aplicando a técnica corretamente e sem ter essa expectativa, o que que eu vou ganhar com esta prática, né? Faça e os resultados. Isso não pode ter, porque atrapalha. E outra coisa, já que você falou isso de ganhar com a prática, outra coisa que às vezes vai acontecer de você ter momentos muito interessantes durante a prática. Momentos assim que você fica querendo repetir aquele momento. Não existe essa possibilidade. Se você começa a praticar querendo vivenciar algo que aconteceu com você durante uma prática, algo que foi muito bom para você, se você começa a praticar querendo, você já não está mais praticando. E tem o Você não apego está se também. entregando. O Hã? apego, a pessoa colou naquela experiência gostosinha e eu quero perpetuar aquilo que é uma coisa que é impermanente, ela não é para sempre. Exatamente. Outra coisa também, você deixa de deixar, você impede que outras coisas aconteçam, que você se aprofunde mais, que você tenha outras vivências, né? E tem uma outra coisa interessante que você falou e que eu vou reafirmar aqui. Quando você está praticando a meditação, por exemplo, para você ficar imóvel, você deve ficar imóvel. A coça ali, coça aqui, principalmente no início, né? Sente o pé, coça aqui. Não coce, não se mexa. Por quê? Porque você vai superar isso. A coceira vai passar, a dormência vai passar. Impressionante. Como veio, vai embora. E você vai ficar mais resistente na sua vida. É, Você vai ter mais força, você vai superar melhor, você vai aguentar mais as situações. Por incrível que pareça, você fica mais resiliente também. sim, sim. É o observar e não reagir, né? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela me contou, compartilhando experiências, né? Ela falou assim: Olha, por que que a gente não deveria se mexer? E ela fez uma metáfora que eu achei interessante. Ela falou: Olha, quando você está meditando e você vai se aprofundando, é como se uma bolha de sabão se formasse em volta de você. Aí você está lá meditando, aí você tem a coceira no nariz. Tá certo, dependendo do tipo de incômodo, é melhor você sair da posição ou se coça, enfim. Claro, lógico. Né? Mas aí você tem que saber o seguinte, que se você se movimentar, a bolha vai estourar. Aí você vai ter que construir outra bolha. E isso leva um determinado tempo. Então tem um limiar da experiência, uma experiência desagradável, por exemplo, que ela vai passar. Mas é o quanto que a tua mente ela consegue transcender a experiência desagradável, porque me dá a sensação que ali na frente você tem ali um benefício, né? Em ter insistido, em ter superado isso. Muito É bom. verdade.
é verdade. E a mesma coisa a gente sente na vida, né? Quando você consegue superar uma situação, ou resistir, né? No sentido, não é resistir de negar, é resistir no sentido de suportar, Legal, né? legal. Você fica bem depois, né? A mesma coisa na meditação. E outra coisa que é importante falar é que nós liberamos vários hormônios durante a prática da meditação. Serotonina, endorfina, serotonina, endorfina, Dopamina, dopamina. Você libera esses hormônios durante a meditação. E eles são os hormônios, eles dão uma sensação de bem-estar muito boa também, sim, sim, legal. entendeu? De bem-estar muito boa. Isso é importante. É. Eu Sandra, pratico meditação. não, perdão, te interrompi. Pode Eu pratico interromper. meditação há mais de 25 anos também, bem mais, nem sei, já perdi as. Trabalho com isso há mais de 15 anos, né? Você falou minha trajetória, trabalho, acho que é quase 20 anos eu trabalho com isso, eu acredito, porque eu comecei escrevendo o meu primeiro livro, eu sempre gostei de escrever, ele foi aceito pela editora, eu não paguei para editar, isso é muito interessante, eu fiz um contrato, quer dizer, ele foi aceito por uma das maiores editoras do Brasil, que é da América Latina, né? Que é a Record, meu Hum, último livro lançado pela Jaguatirica, e depois do livro, as pessoas começaram a me procurar, que eu comecei a ser convidada para fazer palestras sobre meditação, e as pessoas começaram a me procurar para eu dar aula. Foi assim que eu cheguei aqui na aula. a coisa chegou. E falando em livro, Sandra, me chama a atenção aqui a tua proposta, né, do Durma Bem e Acorde para a Vida. Como é que a meditação pode ajudar no sono? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Porque ela quieta a sua mente, porque você começa a ter isso aí é bárbaro. Você começa a ter um controle sobre os seus pensamentos. Você tem ideia do que poder é esse, você controlar seus pensamentos? Se todo mundo tivesse ideia disso, todo mundo estaria fazendo meditação. Porque os pensamentos, ele pode ser a sua paz ou seu inferno. E a Sim, maioria de nós não tem controle sobre os pensamentos. Eles vêm, entendeu? E tomam conta da sua mente. E pensamento, todo pensamento traz junto um sentimento, uma emoção. E normalmente a mente está onde? No passado ou no futuro. Olha que loucura isso. Eu estou aqui com você agora, vamos dizer. E se eu não tivesse aqui presente, eu estaria com a mente no futuro ou no passado, com os sentimentos e emoções desses tempos. perfeito. Então, imagina, você fica totalmente ansioso, depressivo, e às vezes a pessoa não sabe nem por quê. Eu falo, para e olha o que você pensou, porque é dali. E quando você está meditando, o que você começa a ter? Observar os seus pensamentos. E o que você consegue fazer? Vem o pensamento, entrou nele, sai, volta para a respiração, sai, volta para a respiração. E você começa a fazer isso de tal forma que você começa a dominar seus pensamentos e não eles a você. E isso faz uma diferença enorme na sua vida. Muito bom. Enorme, drástica, Então, entendeu? meditar Então, antes de dormir é bom. não precisa nem ser antes de dormir. Mas o que acontece? Por que as pessoas têm problema? A maioria das pessoas tem problema de insônia ou por ansiedade, normalmente. Para demorar a dormir, é ansiedade. Na depressão, você dorme, você está exaurido do dia, né? Depressão é uma coisa muito ruim, né? É uma doença realmente. Então, precisa ser tratada de várias formas. A meditação ajuda muito, comprovadamente. Mas o que acontece? O depressivo, normalmente, ele dorme, normalmente, até porque ele toma muitos remédios, mas acorda no meio da noite, acorda de madrugada. O ansioso demora a dormir. Por quê? Porque a mente dele não para. E ele Acelerada, não né? tem esse controle, ele não tem. O que a meditação te dá? O controle dos pensamentos. Então você começa a escolher assim: não, agora é minha hora de dormir. Eu não vou ficar pensando nisso agora. Você começa a entender que você não vai resolver aquilo naquela hora. Então você fica pensando, e no dia seguinte de manhã você muda tudo, né? Pois é. Então você aprende a aquietar a mente, por isso que a pessoa consegue dormir melhor. A minha filha, que é estudante de medicina, né, e ela é muito ligada também nessa área de medicina alternativa, medicina integrativa, né, na verdade.
e ela fala muito sobre a higiene do sono, né? Então a gente fica às vezes muito preso ao celular, né? Muita luz, assistir TV. Então é importante que a gente crie um ritual também, né? Eu gosto, por exemplo, né? Tenho a minha prática de meditação logo cedo, né? Às 5 da manhã. Mas antes de dormir, às vezes uma oração pode ser um tipo de meditação também, né? Que Uma você... oração, fizeram uma experiência, posso falar só isso? Eu tenho que Claro, contar isso. claro. Fizeram uma experiência, pegaram monges budistas e freiras, isso há muitos anos já, e colocaram os eletrodos, né, tudo na cabeça deles, né, porque antigamente você não tinha imagens para medir como que a meditação Atividade atuava, né, no cerebral, né? cérebro. Isso. E aí pegaram os monges, que já estão acostumados, e as freiras com terço. Eles atingiram as mesmas regiões do cérebro, na mesma intensidade, as mesmas, aquelas freiras que estão sempre. Então, a oração é uma forma de você meditar, porque você se concentra ali, Desde que esteja ali concentrado, né? Porque também concentrado. está ali a pessoa É, rezando, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Aí a mente aqui, né? Ai, tenho janta para fazer, tenho filho para cuidar, é, né? não, Eu costumo dizer que a minha não. avó era meditadora e não sabia que era, porque dava 6 horas da tarde, todo o santo dia, tocava o sino da igreja que tinha pertinho da casa dela, ela pegava o terço, ia para o quarto, ia fazer oração, e talvez por É isso uma forma de é meditação. uma forma de meditação. Até onde eu sei, que eu estudei, todas as religiões têm meditação, cada uma dentro da religião, Práticas mas elas usam a contemplativas, sem meditação. dúvida, sem dúvida. Querida, papo tá uma delícia, mas a gente tem que encerrar. Tem. Queria que você deixasse aí um Que pena! muito bom, prazer imenso receber você, tá? E se você puder deixar uma última mensagem para as pessoas, acho que vai ser muito valoroso. Olha, eu sempre digo o seguinte: nós não podemos controlar eventos externos que independem de nossa vontade, mas nós podemos escolher como lidar com eles, entre aspas, porque você tem que estar preparado para escolher. E a meditação, comprovadamente, ela te dá esse poder, o poder da escolha. E isso não tem nada melhor do que isso. Você consegue estar preparado para fazer boas escolhas na sua vida. Então, a minha mensagem é essa: busque uma forma de conhecer a meditação, de ter esse autocuidado com você através da meditação, porque foi um divisor de águas na minha vida e eu acredito que possa ser em todos que realmente levarem a sério e praticar. Que bárbaro, Sandra. Incrível. Muito obrigado. Um prazer imenso ter você Obrigada. aqui com a gente, tá? Adorei estar aqui com você, com vocês. E um beijo grande. Obrigado. Beijo. Valeu. Namastê. Tchau. Namastê.